Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nome de Jesus. Queria saudar cada um dos irmãos aí com a graciosa paz que era o nome de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em João capítulo 20, a partir do 19, que diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Nós vemos no texto, meus irmãos, que os discípulos estavam trancados e com medo dos judeus. Afinal, não era à toa, Jesus, o seu mestre, havia sido crucificado. E a crucificação era uma forma dolorosa, era um espetáculo pavoroso. E, de certa forma, era normal esse medo, assim como, de certa forma, é normal o medo aí dessa pandemia. A insegurança era total neste momento. E o que nós podemos, então, aprender com este texto? Primeiro, que eles estavam reunidos no domingo, no fim da tarde, ou seja, no culto da noite. Mesmo com medo, mesmo com insegurança, se reuniam. Meus irmãos, assim que a igreja voltar a se reunir presencialmente, mesmo receoso, mesmo lá com a sua máscara, mesmo vacinado, vá com segurança, vá com ousadia, se prepare para este dia. Não fique achando que cultos remotos, que encontros remotos substituem o presencial. Não pense assim. Já fica com aquela ansiedade positiva, sabe? Não vejo a hora da igreja retornar. E assim eles fizeram, mesmo com medo estavam ali. Mesmo com medo, mesmo na dúvida, na provação, não pare de se juntar com os irmãos. É importante isso, você está atendendo os irmãos, mandando um WhatsApp, mandando uma mensagem, e assim que possível, assim que puder já se reunir à igreja, esteja lá, não fique com medo mais, saiba que o Senhor é com você. O resultado da ausência de Cristo é que eles estavam trancados e com medo. Uma pessoa sem Jesus vai ter sempre esta coisa presa dentro de si mesmo. Liberte-se. Segunda lição que vemos no texto, Jesus dizendo: paz seja com vocês. Essa é a primeira característica do servo de Cristo, é ter paz. Quando alguém diz que é servo de Cristo, mas não demonstra paz, tenha dúvidas sobre a real conversão desta pessoa. Jesus gosta de convicção, pois ele prova a sua autenticidade. A presença de Cristo traz alegria. Lá no livro de Mateus, no livro de Lucas, capítulo 21, ele fala exatamente sobre a alegria dos cristãos de estarem juntos. Quando Jesus diz assim: Paz seja com vocês, e ele aparece no meio dos discípulos, diz o texto que os discípulos ficaram tão assim, extasiados de alegria, que eles não sabiam o que fazer. Tá? Então, tenha isso em mente na tua vida. Terceira lição deste texto é que Jesus dá uma ordem, lá no verso 21, ele diz assim: assim como Jesus não podia negar a ordem do Pai, nós também não podemos negar a de Cristo. Então Jesus diz assim: ide por todo o mundo, sejam minhas testemunhas, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Irmãos, isso aqui é a autoridade de Cristo. Nós não somos um povo derrotado e medroso, nós não somos um povo vencido, pelo contrário, nós somos mensageiros daquele que venceu a morte, que venceu o mundo. Nós somos mensageiros de uma palavra poderosa que pode transformar o pecador, que transforma o depressivo numa pessoa feliz, que transforma o bandido num homem de bem, que transforma o adúltero em um pai de família e um marido exemplar, aquele que transforma uma mulher de má índole numa mulher serva de Deus, mãe de família, boa esposa. É isso que faz
o Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem de Cristo. Nós vemos também a quarta lição deste texto, que é uma missão especial e restrita. Batismo especial aos apóstolos, que podiam até perdoar pecados. Nós vemos aqui Jesus soprando sobre os apóstolos uma unção diferenciada, dizendo que inclusive eles podiam reter e perdoar pecados. A mensagem neotestamentária do arrependimento, irmãos, ela é válida para os nossos dias. A igreja tem que parar de apresentar um Jesus assim, coitadinho, de um Jesus que precisa ser aceito. Eu já vi vários pastores fazerem apelos dizendo assim: olha, aceita Jesus, Ele te ama tanto. Olha, aceita Jesus, Ele quer você. Aceita Jesus porque Ele é isso e aquilo. Irmãos, a gente tem que começar a parar com isso. Nós temos que começar a ensinar para as pessoas, primeiramente assim: meu filho, você precisa se arrepender. Aliás, foi o que Jesus pregava. Diz a Bíblia que Jesus, a mensagem dele é o quê? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Está na hora da igreja pregar arrependimento, o conceito de pecado. O que é errado continua sendo errado, o que é certo continua sendo certo. Nós temos que cuidar para que nós não caiamos naquela cilada de que o certo e o errado são relativos, segundo culturas filosóficas aí. Nós temos que parar, irmãos, e tomar cuidado de não cairmos no erro, no engodo de que hoje são tempos modernos e que tudo, de certa forma, depende da situação, do contexto, etc. Nós temos que dizer: meu filho, você está errado. Se você continuar por esse caminho, você não vai chegar a Deus. Você precisa se arrepender deste pecado. E aí você tem que entregar sua vida a Jesus, e não o contrário disso. Por isso nós temos visto tanta gente na igreja que aceita um modelo religioso, que aceita um modelo de vida, mas não aceitou, não se arrependeu sinceramente da sua vida errada. São pessoas parecidas lá com aquele eunuco, em que diz a Bíblia que Filipe, ele está passando e o Espírito leva até aquela estrada, e tinha ali o eunuco lendo um texto de Isaías, só que ele não entendia. E Filipe pergunta para ele: entendes o que lês? Ele disse: como eu vou entender se ninguém me ensina? O texto fala do profeta ou de outro? E aí então Filipe começa a ensinar acerca do Messias, Jesus Cristo. Finalmente, depois de ter entendido a mensagem, ele diz: ali está a água, o que impede eu de ser batizado? Aí o Filipe diz assim: é lícito se creres de todo o coração. E ele diz: eu creio que Jesus é o Cristo. Irmãos, nós precisamos ensinar a palavra de Deus às pessoas. Nós precisamos parar de ser uma igreja boazinha, sabe? Aquela igreja social. Podemos fazer trabalho social? Podemos e devemos, sim. Mas a mensagem da igreja é: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem da igreja. Pois existe graça ainda. Existe graça ainda. Nós vemos o texto, então, continuando, falando que a obra de Cristo é, primeiro, destrancar você. Segundo, nós vemos que a obra do Senhor é aquela que veio com um objetivo, da paz para você. Quarta lição que vemos no texto: Jesus te dá uma ordem, te dá uma responsabilidade. Ide, pregai. E a quarta, temos uma missão especial. Que Deus venha completar essa palavra no teu coração. Que o Senhor seja aquele que destranque a tua vida. Que o Senhor seja aquele que libere você para uma vida diferente. Essa pandemia veio, meus irmãos, para também tirar muitas máscaras, para mostrar quem de fato é, quem não é diante de Deus. Como nós temos visto pessoas abandonarem a igreja e não voltarem mais. Como nós temos visto pessoas que acham que não é mais importante estar junto. Como nós temos visto pessoas que abandonaram a sua missão. E que esta palavra venha para você essa noite para despertar a tua vida para um novo momento. Um momento de fé,
momento de desafio, um momento de renúncia e um momento de trabalho incansável para as coisas de Deus. Que Deus complete essa palavra no teu coração. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa, Pai querido, os teus servos que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor complete na vida de cada um. Obrigado, Senhor. Visita o enfermo, visita o angustiado, visita o entristecido e coloca alegria no seu coração. Obrigado, Pai, eu te louvo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos.